minha apresentação, me ouvir adequadamente aí? Tranquilo? Então, hoje, nós estamos aqui, né, dia 1º de março, né, com mais uma aula a respeito de lipídios, né? Eu vou falar hoje sobre metabolismo de esfingolipídios, de eicosanoides, né, e metabolismo de lipídios de lipoproteínas plasmáticas, né? Então, questões que são bastante relevantes aí, né? E, assim, dentro da abordagem, né, que a gente tem utilizado aí, integrada, né, eu já venho adiantando, assim, vários aspectos, né, de tal forma que isso está relacionado também com o conteúdo anterior aí, né, que está associado, inclusive, à avaliação de vocês de amanhã, né. Então, os esfingolipídios, né, como a gente viu, eles constituem uma categoria lá daqueles lipídios que não formam ésteres com glicerol, né? Então, esses esfingolipídios, eles têm essa porção aqui da molécula, né, que é uma base nitrogenada, que é chamada de esfingosina. Nessa figura eu mostro aqui, sob esse fundo laranja, né? Essa esfingosina, ela fica associada em uma ligação de natureza amida, né, com um ácido graxo, nessa posição, né, do grupamento amino da estrutura da esfingosina, né? Isso é diferente aí, né, dos outros lipídios, aí, dos acilgliceróis, que a gente viu, porque a ligação típica neles é uma ligação de natureza éster, né, éster glicerídica, né? Além disso, os nossos esfingolipídios têm essa hidroxila alcoólica nessa região aqui, né, que está associada a um grupamento X, né? E o que vai diferir aí um esfingolipídio de outro esfingolipídio é esse grupamento X, né? A nossa estrutura do esfingolipídio, ela é geradora de membrana aí, né? Porque ela tem característica de anfifílico bicaudado, né? Uma cauda constituída por esse resíduo de ácido graxo aqui, presente nesse fundo cinza que eu mostro para vocês, e a outra cauda associada a esse grupamento, né, hidrocarboneto da própria estrutura da esfingosina, né? Se a gente observar, né, além dessas duas caudas típicas aí, tem uma certa semelhança, olha só, essa região aqui, ela parece um pouco aí com o glicerol, né, na estrutura dos acilgliceróis, dos fosfoacilgliceróis, só que isso aqui não é derivado do glicerol, né? Isso é semelhante em termos de organização espacial, né? Mas não tem uma origem química a partir aí do glicerol. Então, o que difere aí os nossos esfingolipídios é esse grupamento X, e tendo aqui um átomo de hidrogênio, né, eu vou ter as ceramidas, se tiver fosfocolina, as esfingomielinas, se eu tiver carboidrato, glicoesfingolipídios. Se os carboidratos forem neutros, não tiverem grupos carregados, né, eu vou ter os glicoesfingolipídios neutros. E se tiver grupos aí, carregados, né, de natureza ácida, eu vou ter os glicoesfingolipídios ácidos, né? Então, os nossos esfingolipídios vão compreender essas categorias e o processo de biossíntese deles começa com a produção da base nitrogenada, que é a esfingosina, né? Então, a produção da esfingosina, embora eu tenha destacado para vocês que a gente tem uma região que lembre aí a estrutura do glicerol, essa região ela é derivada aí da serina, né? Então, uma enzima vai juntar aí palmitato, né, e serina, né, e vai gerar essa 3-cetoesfinganina, é a 3-cetoesfinganina sintetase, né? Então, essa 3-cetoesfinganina, logo em seguida, vai ter aqui esse grupamento carbonila, né, reduzido até uma hidroxila alcoólica
por ação de uma redutase, que é essa 3-cetoesfinganina redutase. Né? Uma vez formada a esfinganina, aí eu vou ter a geração da dupla ligação, na posição em que ela aparece aí, naquela estrutura lá de um hidrocarboneto aqui, presente aí na base nitrogenada, que é a esfingosina. Né? Então, isso vai envolver aí essa esfinganina desidrogenase, né? Aí uma flavoproteína, uma proteína ligada aí à riboflavina, né? A nucleotídeo riboflavínico, né? Vai ser responsável por esse processo de atuar aí a riboflavina como a coenzima de oxirredução aí nesse processo. Né? E nós temos, então, a esfingosina. Eu vou dizer para vocês que essa parte aqui de síntese da esfingosina é o que é mais complicado aí nesse processo. Né? Porque o resto, né, de biossíntese dos esfingolipídios é brincadeira de criança, sabe? Né? Vocês até devem se lembrar aí, né? Do Lego, né? Então, um brinquedinho de montar aí, em que as pecinhas vão sendo juntadas aí, até gerar uma determinada estrutura, uma determinada construção, né? E a biossíntese do esfingolipídio lembra um pouco aí essa brincadeira com o Lego, né? É como se a gente estivesse juntando pecinhas aí, né? Então, eu tenho essa esfingosina, né? E a esfingosina, sempre por ação de transferases, né? Enzimas da categoria das transferases, vão estar transferindo grupamentos. Então, o grupamento acila é transferido para aquele grupamento amino, que vai gerar, então, a ligação amida, que caracteriza a ceramida, né? Então, aí já formei o primeiro lá daqueles esfingolipídios da categoria, da classificação que eu mostrei anteriormente para vocês. Uma vez formada essa ceramida, ela ganha um grupo aí, né? A fosfocolina. Então, a partir da CDP-colina. Então, esse fosfocolina é transferido aí por uma transferase, né? E eu vou ter a biossíntese aí, né? De uma esfingomielina, né? Então, a esfingomielina, ela é produzida desse jeito, né? Eu posso ter, a partir da ceramida também, a transferência de um resíduo de galactose a partir de UDP-galactose. Né? Aí aqui eu tenho a formação já de um glicoesfingolipídio neutro. Né? Esse glicoesfingolipídio neutro pode receber aí um grupamento sulfato, né? De um derivado fosfoadenosil sulfato. Né? Então, o sulfato ligado à fosfoadenosina, né? Liberando fosfoadenosina, né? E a gente tendo aqui a estrutura de um sulfatídeo, né? Um glicoesfingolipídio ácido. Né? É possível que a ceramida também ganhe uma molécula de glicose por ação de uma outra transferase, e eu tenho aqui um outro glicoesfingolipídio neutro, né? Diferente daquele ali, que tem galactose, e esse aqui tem glicose, né? Na estrutura que foi montada. Logo em seguida, esse glicoesfingolipídio neutro ganha uma galactose, né? Vai formar aí um grupo lactosil aí, né? Na estrutura desse glicoesfingolipídio neutro também. Né? E o processo pode continuar, né? Agora com a inserção de ácido ciálico, N-acetilneuramínico, né? Então, o ácido N-acetilneuramínico vai estar ligado também aí à citidina monofosfato, né? E ele vai sair, então, gerando aqui a estrutura, tá, de um glicoesfingolipídio ácido, né? Que no caso aqui é esse GM3, né? Que é formado aí nesse sentido. Logo em seguida, né? A molécula pode ganhar esse resíduo de N-acetilgalactosamina, né? Mais uma pecinha de Lego, né? Inserida aí na construção, né? Então, o DP ligada a N-acetilgalactosamina, doa N-acetilgalactosamina, e a gente tem a formação desse GM2. Né? E a estrutura GM2 pode ganhar ainda um outro resíduo de galactose, esse aqui, né? E a gente ter aí a formação
do GM1, né, que é um outro glicoesfingolipídio ácido, né, que tem aí também, né, o resíduo de ácido siálico na sua estrutura. Então, a coisa vai por aí, né, na biossíntese desses esfingolipídios. Esses esfingolipídios, eles são imensamente importantes nas nossas membranas, né, particularmente aí nas membranas das células neurais, né, particularmente esses glicoesfingolipídios que têm carga, né, a própria polarização, né, as cargas associadas à membrana dessas células tem uma relação com esses glicoesfingolipídios, né? Então, particularmente aí nas células neurais, né, esses glicoesfingolipídios, eles são altamente relevantes aí em termos das funções dessas células, da comunicação entre essas células, né, da junção entre essas células, do reconhecimento entre elas, tá? Então, são coisas, assim, bastante relevantes, até porque, assim, na natureza, né, no ser humano, nós não conhecemos aí problemas de natureza hereditária associados a defeitos na produção desses esfingolipídios, né? Porque eles são, por demais, essenciais. O ser humano, a vida a termo, né, para ser levada a termo, demanda a produção desses esfingolipídios. Então, sem a produção dos esfingolipídios, né, dificilmente aí uma gestação ela é levada a termo, né? Porém, existem aí várias doenças que estão associadas à degradação desses esfingolipídios. A criança, né, o feto lá durante a gestação, ele tem um desenvolvimento, tá, normal, né? Mas se há déficits de enzimas associados à degradação desses esfingolipídios, então vai ocorrer aí o que é chamado de uma esfingolipidose, né? Então, as nossas estruturas, embora o neurônio lá não vai ser uma célula que vai ser renovada aí no nosso organismo, vai ser trocada, né? Tem uma dinâmica grande aí nesse sentido, né? Os conteúdos de membranas, proteínas dessas células são renovados, né? Os lipídios, eles devem ser alterados e uma incapacidade de renovar as estruturas de lipídios, particularmente aí de esfingolipídios, gera grandes problemas neurológicos, tá? Então, é por isso que muitas doenças de armazenamento de esfingolipídios, chamadas de esfingolipidose, estão associadas a problemas na degradação e não na síntese dos esfingolipídios. Então, os nossos esfingolipídios também podem ser degradados. E a degradação também é como uma brincadeira aí de Lego, né? Em que você vai retirando aí da construção que você fez, uma a uma as pecinhas, sem deixar cair todo o conjunto, né? Que é uma das coisas que as pessoas brincam aí, né? Que as crianças brincam com o Lego, embora elas gostam muito de derrubar tudo depois que alguém monta aí uma estrutura, né? Para pedir que as pessoas façam de novo a estrutura. Mas, assim, dentro do nosso organismo, da dinâmica, né? A estrutura mais complexa, né? Construção mais complexa, ela vai sendo desconstruída passo a passo, né? A partir da retirada do último elemento que foi envolvido aí na sua construção, né? Na sua produção. Então, a partir do GM1, né? É possível tirar essa galactose aqui, ó, né? Aí a enzima que vai quebrar a ligação dessa galactose é uma beta-galactosidase, né? Aí eu formo o GM2 nesse processo. E o GM2, ele pode ter a remoção aqui desses resíduos de N-acetilgalactosamina, desse tijolinho, dessa pecinha de Lego aí, né? Por ação de uma exosaminidase, né? E a gente ter a geração, então, desse GM3. Esse GM3 pode ter a remoção do ácido siálico, ácido N-acetilneuramínico, né? Pela neuraminidase, né? E a gente ter a formação desse lactosil cerebrosídeo aqui, desse glicoesfingolipídio neutro já, né?
os outros todos aqui, glicoesfingolipídios ácidos na construção, né? Aí esse lactosil cerebrosídeo pode ter a remoção de um resíduo de galactose, desse resíduo de galactose, aí forma esse glicoesfingolipídio neutro aqui, né? Esse glicocerebrosídeo aí também, né? E esse glicoesfingolipídio neutro pode sofrer a ação de uma beta-glicosidase, liberando a ceramida, né? A ceramida sofre a ação de uma ceramidase, regenerando lá a esfingosina, né? De onde a construção ela teve início aí do processo, né? Aqui o nosso sulfatídeo, né? Sofre a ação de uma aril sulfatase, liberando sulfato, né? E formando aí, né? Esse glicoesfingolipídio neutro, né? Com resíduo de galactose que tinha sido formado inicialmente. A galactose pode ser removida, levando à produção também de ceramida pela beta-galactosidase, por uma beta-galactosidase. Essas beta-galactosidases que agem aí no processo, cada uma delas é diferente, é específica para cada tipo de substrato, né? E, além disso, eu posso ter aqui a quebra, tá, da esfingomielina. Tá? Então, essa quebra da esfingomielina, por ação da esfingomielinase, aí, né, liberando fosfocolina, regenera também a ceramida, né? E a ceramida, vai gerar a esfingosina, né? Então, assim, é desse jeito que a gente pode ter a reciclagem dos nossos esfingolipídios. E isso é essencial, né? Porque nas nossas células, né, onde eu tenho lá um ácido graxo poliinsaturado, por exemplo, né, nós vamos sofrer lipoperoxidação, né? E o organismo ele é capaz aí de estar renovando essas estruturas até um certo ponto, né? Então, se não temos aí as enzimas que vão permitir a desconstrução desse tipo de estrutura, né, então elas vão se acumular, né, nas células, e esse acúmulo gera o que é chamado aí de esfingolipidose, que são doenças de armazenamento de esfingolipídios. Então, cada uma daquelas enzimas lá que eu mencionei, né, pode estar defeituosa aí, em padrões de herança genética específicos, né? Então, gerando aí várias doenças. Como vocês podem perceber, a grande maioria delas está associada à degeneração de natureza cerebral, né? São situações, por exemplo, assim, a criança ela começa aí, depois do nascimento, né, ela tem aí um desenvolvimento dentro da normalidade, né? E ela aprende a falar, e, né, no início aí da vida, aí, né, e de repente começa a apresentar uma degeneração, tá? Uma neurodegeneração. Tá? É um padrão típico dessas esfingolipidoses, de várias dessas esfingolipidoses, né, que vão gerar, inclusive, processos demenciais, né? Outras vão ocorrer mais tardiamente, né? Mas não tanto assim, né? Como essa demência ou doença de Niemann-Pick, né? Que, assim, o indivíduo aí, na idade adulta, né? O ser humano aí na idade adulta, né? Ele já vai começar a apresentar, ele atingindo a idade adulta, já começa a apresentar sinais de neurodegeneração. Tá? Então, essas doenças, elas são doenças aí raras, aí, né? Mas são associadas à degeneração desses esfingolipídios. Né? Nós não temos aí registros aí de esfingolipidose, como as glicogenoses associadas à biossíntese desses esfingolipídios, né? Exatamente por causa da relevância na geração, no desenvolvimento aí da vida intrauterina, né? Mas a degradação aí depois aí, do nascimento, né? Ela é importante, né? Nós precisamos renovar sempre as nossas estruturas corporais, aí, né? E particularmente as estruturas desses esfingolipídios. Né? Dentre essas enzimas aqui, eu não falei para vocês aqui dessa primeira aí, a fucosidase aí, né? Com acúmulo aí de fucosidose, né? Eu até por isso mostro aqui, né, que
está relacionado aí com esse derivado da galactose, que é a fucose, né? Uma estrutura que pode se associar aí, também ao GM3, né? Formando aí um outro tipo aí, de glicoesfingolipídio de natureza ácida, tá? De tal forma que o que eu tinha para falar para vocês aí de esfingolipídios era isso, né? Sem uma discussão mais ampla aí nesse aspecto, né? E logo a gente passa para falar um pouco aí dos eicosanoides, né? Dos quais eu já venho falando aí para vocês já há algum tempo, né? Inclusive, a gente viu que os eicosanoides são lipídios com 20 átomos de carbono. Esse termo eicosa ou icosa significa exatamente isso aí. Eles têm 20 átomos de carbono e são derivados de ácidos graxos poliinsaturados. Tá? Esses eicosanoides vão atuar como agentes de sinalização em vários processos de natureza fisiológica, né? E isso é bastante relevante. Os eicosanoides, eles podem ser classificados de maneiras diferentes. Uma das classificações é em relação ao cabeça de rota, ou seja, ao grupo de origem composto do ácido graxo poliinsaturado de origem do eicosanoide. Então, quando o ácido linoleico é esse composto de origem, os eicosanoides são chamados aí de eicosanoides do grupo 1. Um composto de origem é um ácido graxo de 18 átomos de carbono, em saturações nas posições 9 e 12, portanto, um ômega 6. Esse ômega 6, 18 delta 9, 12, ou ácido linoleico. Né? Os eicosanoides do grupo 2, eles têm aí como cabeça de rota o ácido araquidônico, que pode ser formado a partir do ácido linoleico. Né? Esse aqui já sim, com 20 átomos de carbono, né? Como os eicosanoides, né? Em saturações nas posições 5, 8, 11, 14. Né? Então, é o ômega 6, 20, delta, 5, 8, 11, 14, o cabeça de rota aí dos eicosanoides do grupo 2. Né? Como a gente pode produzir o ácido araquidônico a partir do linoleico, que é um ácido graxo essencial, né? Porém, mais presente aí na nossa alimentação, inclusive nos vegetais, aí nos lipídios vegetais, nos óleos vegetais, nós não temos problemas aí com essa rota do ácido araquidônico em termos assim de falta. Nós vamos ter problema em termos de excesso, né, na degeneração associada ao envelhecimento, em que a pessoa vai tender a ter aterotrombose, demência, tá? Problemas aí que tem a inflamação, a oxidação, a inflamação vinculados aí à degeneração. Né? E a Ana Cláudia está fazendo uma pergunta: por que o destaque no nome para o átomo de carbono ômega no nome? É por causa da classificação, viu, Ana Cláudia? Né? Porque no grupo 1 e no grupo 2, os ácidos graxos são ômega 6. E esses ômega 6, eu mostrei para vocês, né, que a produção deles, né, com exceção do ácido linoleico, todos os outros ômega 6 que são importantes no nosso organismo, nós não temos dificuldade de produzir. Né? Nós temos a dificuldade de produzir o alfa-linolênico, tá? Que é um ômega 3, né? Então, esse ômega 3, 18, delta 9, 12, 15, nós precisamos também ingerir na alimentação. E ele é o mais deficitário aí na alimentação, na nossa alimentação, né? De tal forma que a gente tem que buscar aí fontes, né, desse alfa-linolênico, né? Embora, assim, a gente não saiba ainda, a ciência não saiba ainda exatamente o quanto aí desse alfa-linolênico ele seja necessário aí no nosso organismo. Até porque também esses poliinsaturados, né, eles têm uma relação também com a degeneração em si, quando na composição de membrana, porque eles vão ser alvo aí dos processos de lipoperoxidação. Então, os eicosanoides aí do grupo 3, né, eles vão envolver aí, né, o ácido
alfa-linolênico como o grupo de origem, né? E esse alfa-linolênico é o ômega 3, 18, delta 9, 12, 15, né? E aqui, essa figura, mais uma vez, né, mostrando aí para vocês aqui o linoleico produzindo os eicosanoides do grupo 1. Tá? Então, nesse processo vão ocorrer aí uma série de eventos, aí, né? Além desses que eu estou mostrando aqui, isso aqui é só uma simplificação aí dos processos metabólicos, né? Aqui, a partir do araquidônico, que pode ser formado aqui a partir do linoleico, né? Formando gama-linolênico, eicosa trienoico, e por fim, aí, para iniciar a rota dos eicosanoides do grupo 2, o araquidônico, né? E aqui o alfa-linolênico formando os eicosanoides do grupo 3, né? Em todas essas situações, olha só, a gente tem, logo no início aí do processo, né, ou em certo ponto aí do processo, né, nós temos aí a ação de enzimas que são a ciclooxigenase e a lipooxigenase, abreviadamente referidas aí na literatura como COX e como LOX. COX, LOX, COX, LOX. Né? Então, ciclooxigenase, lipooxigenase. A ciclooxigenase, ela vai gerar aí, né, as prostaglandinas e as tromboxanas. Né? A lipooxigenase gera os leucotrienos e as lipoxinas. Né? Então, isso permite aí outra classificação dos nossos eicosanoides, que é quanto à enzima de origem, tá? E a estrutura. Então, nós temos os derivados da ciclooxigenase, né? As prostaglandinas e as tromboxanas, e os derivados da lipooxigenase, os leucotrienos e as lipoxinas. Né? Então, é outra classificação possível aí dos nossos eicosanoides. Os derivados da ciclooxigenase então compreendem as prostaglandinas como esse composto aqui, ó, tá? Essa PGF1-alfa, né? Que tem uma relação estrutural com esse composto que é chamado de ácido prostanoico. Né? Mas temos também como derivados da ciclooxigenase as chamadas tromboxanas. Né? Então, as prostaglandinas, elas têm esse grupo, aí, como a gente mencionou anteriormente para vocês, esse anel pentagonal na estrutura. Uma região de cabeça que não é uma cabeça polar, né? Mas é uma região que tem uma semelhança aí com a estrutura de um grupamento de cabeça, né? Como a literatura chama, aí, desse tipo aí de lipídio, né? E a gente tem duas regiões de cauda, tá? Uma região de cauda com uma terminação aí de natureza iônica, né? Embora aqui ela apareça protonada, né? E outra com uma terminação aí de natureza hidrofóbica, né? Não ionizável. Né? A tromboxana, que é derivada também da ciclooxigenase, tem aí esse anel heterocíclico no grupamento da cabeça. Tá? Esse anel é chamado de ciclooxano. Tá? Daí, então, a designação aí dessa categoria de fosfolipídio como tromboxana, porque essas estruturas foram associadas à estimulação da formação de trombos. Elas estimulam a formação de trombos, né? Por isso foram designadas como tromboxanas. Já os derivados da lipooxigenase compreendem esses dois tipos de estrutura. Né? Então, estruturas que têm, caracteristicamente, esses grupos aqui, ó, trienos de natureza conjugada. No início aí do estudo da química, da bioquímica desses eicosanoides, todos eles foram chamados de leucotrienos. Né? Que esse aqui também tem, né? Esse trieno conjugado. Né? Porém, esse grupo aqui, né, tem uma diferença em relação a esse de baixo. O grupo de cima tem esse braço, essa perna, essa cauda curta, como sendo a cauda que tem o grupamento polar ionizável. E esse outro aqui tem
o braço, a cauda, a perna, longa, aí, como sendo um grupamento aí de natureza polar ionizável. Então, esse com o grupo ionizável aí, na cauda longa, aí, né, chamado de lipoxina, e esse com o grupo ionizável aí, na cauda, na perna, no braço curto, é chamado aí de leucotrieno. Então, essas espécies, isso aqui está ligado aí à resposta imune, né? Todos os dois têm ligação aí com a resposta imune, né? Embora essas lipotoxinas estejam ligadas à agressão oxidativa para destruir um organismo invasor aí, né? Uma bactéria aí, por exemplo, né? É uma ação aí descrita para essas lipoxinas, né? Então, nós temos aí as 3 rotas, né, de produção de eicosanoides, e no nosso organismo as rotas 1 e 2 são as mais favorecidas aí, né? E elas são rotas aí que, francamente, estimulam a inflamação, né? A agregação de plaquetas, né? Que são respostas fisiológicas importantes aí, na medida em que a gente se machuque, né? Então, a recuperação, por exemplo, de uma injúria aí no nosso organismo, ela depende aí da ocorrência desse tipo de via, né? Na medida em que a gente não tem aí esse tipo de demanda aí no nosso organismo, né? Essa inflamação, né? Ela teria implicação aí de natureza deletéria, né? Estaria contribuindo aí para as doenças degenerativas associadas ao envelhecimento, né? Inclusive, nesse tipo de situação, a demanda nossa aí pelos ômega 3, né? Seria maior aí, né? Associada aí ao fato de que o ácido alfa-linolênico ele controla as rotas 1 e 2, tá? Então, ele exerce ações aí de natureza controladora da inflamação, controladora da imunidade, né? E levando a menos agregação plaquetária, né? Por exemplo, a menos inflamação. Tá? Então, são aspectos aí que a literatura vai dizer para a gente. Eles geram uma inflamação ou atuam, eles estão associados a um processo que vai levar à resposta inflamatória. Eles são agentes de sinalização aí da inflamação, viu, Lucas? Tá? Então, são rotas aí de sinalização, efetivamente. Tá? Então, os eicosanoides estão associados aí à reação inflamatória, ao desencadeamento aí da reação inflamatória. Os chamados sinais cardinais aí da inflamação: dor, calor, rubor, tumor, né, que é o inchaço, né, associado à inflamação, está vinculado aí à produção de prostaglandinas, né, e a contração da musculatura lisa uterina no processo aí de reprodução, né, também é desencadeado aí por uma prostaglandina. A regulação da pressão sanguínea, regulado aí também por prostaglandinas, né? A inibição da agregação plaquetária, regulada por uma prostaglandina, né? Que aumenta a pressão e inibe a agregação de plaquetas aí para facilitar a circulação sanguínea pelos nossos vasos sanguíneos, né? Além disso, a inibição da secreção gástrica, né? Outra ação aí é descrita para as tromboxanas, né? De ativação da agregação plaquetária, né? E a gente tem as ações aí dos leucotrienos associadas à resposta imune, proliferação de células T, produção de interferon, interleucina, isso tudo sempre sinalização, né? Naquele esquema de rotas, parece que o grupo 3 também tem tromboxanas. Se tem TXA3, significa isso, né? Causam agregação plaquetária. Então, deixa eu até falar sobre essa situação, viu, Gabriel? Tá? Eu vou estar respondendo sua pergunta. Nessa rota aí também, é que nós temos aí, né, as lipoxinas, a
dos eicosanoides e a produção das lipoxinas que estão associadas aí à produção de espécies de radicais livres aí, que estão vinculadas também à defesa imune aí, né? Então, assim, várias funções estão associadas aos nossos eicosanoides, né? E isso tudo começa aí com um fosfoinositide de membrana. Então, é um fosfoinositide de membrana que, além de ser um anfifílico bicaudado, que forma aí, tipicamente uma membrana, ele pode ter aí uma ativação, tá? Dessa fosfolipase A2, liberando o ácido graxo que está na posição 2 aí, tá? Mais comumente esse ácido graxo é o ácido graxo araquidônico, tá? Até por isso que essa rota também é facilitada aí no nosso organismo. Mais dificilmente vai ser o ácido alfa-linolênico, já que está menos disponível aí na nossa alimentação, né? Mas, por ação aqui da ciclooxigenase, né, nós podemos ter aqui o desencadeamento aí da resposta inflamatória, da agregação de plaquetas, né? Por ação da lipooxigenase, nós podemos ter a deflagração da produção de leucotrienos, de lipoxinas, né? Eu até falei aí para vocês, né, da ação de anti-inflamatórios. Então, a gente tem anti-inflamatórios esteroidais, né? A gente tem anti-inflamatórios não esteroidais, como esses dois aqui, a aspirina, por exemplo, né? Os anti-inflamatórios esteroidais, eles têm aí um mecanismo de ação associado à inibição dessa fosfolipase A2. Então, além de inibir aí a inflamação, a agregação de plaquetas, né, eles vão também inibir a resposta imune, né, de tal forma que isso é bastante relevante. Enquanto que a aspirina, né, que é um anti-inflamatório de natureza não esteroidal, tem uma ação associada à inibição da ciclooxigenase, né? Então, ela não vai inibir a resposta imune, ela vai inibir, mais especificamente, a inflamação, tá? A agregação de plaquetas, né? De tal forma que isso é relevante aí no nosso organismo. Eu até já tinha mostrado aí para vocês, lá quando a gente falou de enzimas, aqui essa ação da aspirina, do ácido acetil salicílico, né, sobre a ciclooxigenase, que vai atacar aqui esse grupamento acetila com a saída de salicilato, e a gente tem aí a nossa enzima ciclooxigenase inativada irreversivelmente, covalentemente aí nesse sentido. Mecanismos semelhantes aí também nós temos para outros anti-inflamatórios de natureza aí não esteroidal no nosso organismo, né? Voltando ali, então, a pergunta lá do Gabriel Mendes, né? Que ficou confuso aqui nessa história. Olha só, a partir do ácido araquidônico, a gente tem a produção de uma prostaglandina, de uma tromboxana também, de uma prostaglandina e uma tromboxana. Só que elas são diferentes aqui, né? Um outro aspecto diferencial dessas vias, né, 1, 2 e 3, é que além aí do ômega 3, ele modular negativamente as vias 1 e 2, né, essa rota, olha só, leva à produção de diferentes prostaglandinas e tromboxanas, né? Nessa rota 2 aqui, ó, né, a ação que vai prevalecer, eu falei anteriormente para vocês, que essa PGI2 inibe a agregação de plaquetas, a formação de trombos. E a tromboxana estimula a agregação de plaquetas. Então, para os eicosanoides do grupo 2, a ação da tromboxana é mais forte. Prevalece a agregação de plaquetas. Para os eicosanoides do grupo 3, prevalece a ação da prostaglandina, da PGI3. Prevalece a inibição da agregação plaquetária, tá? Então, o ômega 3 promove mais inibição da agregação plaquetária, o ômega 6
tá? Ele vai promover a estimulação da agregação plaquetária, tá? Então, acredito que tenha sido isso aí que você tenha ficado confuso aí, né, Gabriel? Espero que eu tenha respondido aí a sua questão, né, tenha entrado aí no ponto que você quis discutir aí, tá? Então, inclusive, são coisas importantes aí, né, que eu até falei para vocês aí anteriormente, né, a ciência, né, não tem, assim, muita clareza ainda, né, de efetivamente o quanto aí desse ômega 3, né, que a gente precisa, né. Então, tem muita polêmica aí nesse sentido, né. Se ele tiver presente em quantidades muito excessivas na alimentação, as pessoas vão deixar de ter aí, por exemplo, a doença aterotrombótica e aterotrombose, e vai ter doença de natureza hemorrágica aí, né? Em vez de ter um AVC isquêmico, por exemplo, né, que teria com o favorecimento aqui dessa rota, né? Com o favorecimento dessa rota, teria um AVC hemorrágico aí, por exemplo, né? Então, assim, certamente é um equilíbrio aí entre esses processos aí, né? Os alimentos naturais aí, né? Eles devem ter a quantidade aí que o nosso organismo demanda efetivamente aí dessas espécies, né? E a gente tem que estar atento aí a esses aspectos aí da nossa alimentação, da nutrição, né? Então, falar um pouco, né, a respeito agora do metabolismo dos lipídios que estão no interior aí das lipoproteínas plasmáticas, tá? Então, falar do transporte, né, dos lipídios pelas lipoproteínas plasmáticas e do metabolismo dos lipídios que estão presentes aí no interior das lipoproteínas plasmáticas. Então, esse é um assunto, assim, bastante relevante aí, que tem uma relação grande com a situação, um problema aí que vocês estão vivenciando aí nesse momento. Tá? Os lipídios do plasma humano, eles são classificados aí, né, nessas categorias, né? Antes disso, o Lucas está fazendo uma pergunta aí. A quantidade de eicosanoides é maior pela ingestão ou pela biossíntese? Assim, o eicosanoide a gente vai produzir no nosso organismo, né? A ingestão é a do precursor, né, dos ácidos graxos poliinsaturados. Outros organismos vão produzir também esses eicosanoides, como a gente produz, né? Só que a quantidade que a gente produz deles é uma quantidade, assim, muito baixinha, muito pequenininha. Eles são agentes de sinalização, né? Tipo o hormônio, entendeu? São espécies que agem em concentração aí da ordem lá de nanomolar, né? Coisa desse tipo. Então, sob um ponto de vista, assim, de alimentação, né? De ingestão aí da alimentação, isso é insignificante aí, né? Então, o que é significante é a diferença dos precursores dos eicosanoides, né, que a gente ingere aí na alimentação, né? Mas como eu disse para vocês, né, é uma questão complexa e que ainda tem bastante incerteza nesse aspecto aí, até em termos assim de aconselhamento nutricional nesse sentido. Até deixa eu falar assim um pouquinho mais sobre essa história para vocês, né? Essa questão, por exemplo, aí do ômega 3, né, na alimentação, né? Assim, ele é importante, ele é bacana, né? Só que em excesso ele também está sujeito aí ao processo de lipoperoxidação com agressão de natureza oxidativa. E outro problema é que na natureza aí, né, os peixes marinhos, né, que são fontes aí desses ômega 3 na nossa alimentação, eles são contaminados aí pela contaminação dos recursos hídricos aí com mercúrio, né? Eles são contaminados com metais pesados, né? E é outra razão pela qual assim a gente, como professor da área, né? Eu evito, assim, gosto muito aí da parte aí de natureza teórica, né? Mas evito sempre as polêmicas associadas, até mesmo porque eu não sou profissional específico aí, né, de aconselhamento aí, né, nutricional, farmacológico, né, e a minha a formação aí está toda ligada a essa questão
da teoria, e também porque também a questão prática, né, a questão profissional aí, ligada ao uso aí, de medicamentos, ligada ao uso aí, de fatores nutricionais, de suplementos nutricionais, é uma coisa complicada, porque na natureza, até do alimento natural, né? O quanto que a pessoa tem que ingerir aí do peixe marinho, por exemplo, né? Assim, parece que existe as recomendações até corretas aí nesse sentido, mas o problema é que hoje nós temos uma contaminação dos recursos hídricos por metais pesados, aí, uma contaminação elevada, aí, né? E as pessoas que ingerem muito aí, até o alimento aí natural, elas estão ingerindo aí uma taxa maior desses metais pesados, né? E por isso elas são propensas aí a ter mais câncer aí, de vários tipos de câncer diferentes, por causa desses metais pesados, que inclusive é uma das coisas assim preocupantes aí do mundo de hoje, né? Quando se fala aí da relevância de ter cautela aí com legalização aí desses garimpos aí, né, da exploração aí de recursos minerais, né, nesse sentido, né, uma preocupação grande é com a contaminação dos nossos recursos aí hídricos, né? A gente pode até ter a água, né, mas não ter uma água apropriada aí para consumo, né? Uma água que vai contaminar as pessoas e que vai levar a uma taxa elevada aí de doenças degenerativas, aí particularmente de câncer, né? Então é uma coisa complicada aí, né? Inclusive, certamente porque também, olha só, o que eu falei aí para cada um dos outros fatores nutricionais, né? É válido aí também para o ômega 3, né? Para todos os outros aí, né? Se alguém às vezes as pessoas até me perguntam, professor, o ômega 3 é bom? Eu falo, é bom. Né? Professor, o ômega 3 faz mal para a saúde? Faz mal para a saúde, é mal, não é bom não. Né? Assim, a resposta para esse tipo de questão, ela pode ser tanto uma quanto a outra, entendeu? Assim, é bom porque nós precisamos aí, né? Por causa desses processos regulatórios num certo nível aí, né? É mal porque, se for em excesso, né, vai causar doença de natureza hemorrágica, vai nos expor aí a quantidades excessivas aí de mercúrio, vai prejudicar a nossa saúde aí nesse sentido. Né? Então, são coisas assim complicadas aí, né? Até por isso eu prefiro estar navegando sempre aí no território das questões aí de natureza teórica e não dos aconselhamentos aí, nutricionais ou farmacológicos aí nesse sentido. Né? É uma coisa complicada, até mesmo porque da grande politização que a gente vive hoje aí, né? Ligada a essa questão aí, né? Então, assim, é complicado a gente hoje falar de qualquer coisa aí, né? Tudo é mal entendido, né? Mas então vamos falar um pouco sobre o transporte e o metabolismo de lipídios das lipoproteínas plasmáticas. No plasma, a gente tem ácidos graxos livres, que compreendem os ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa, de cadeia muito longa. Nós temos triacilgliceróis ou triglicérides, né? Ou triglicerídeos, fosfoacilgliceróis ou fosfoglicerídeos, né? Esfingolipídios, colesterol livre, colesterol esterificado. Só que a definição que a gente forneceu para vocês aí de lipídio é de espécies que são pouco solúveis em água e muito solúveis em solventes orgânicos apolares. De tal maneira que essas espécies elas não poderiam estar dissolvidas no plasma, né? Pelo menos a grande maioria delas. Então, como é que elas podem ser transportadas na circulação sanguínea? Então, o transporte na circulação sanguínea dos nossos lipídios envolve formas especializadas, né? E essas formas vão compreender, né, a dissolução no plasma. Né? De fato, os ácidos graxos com cadeia curta, né, eles
podem se dissolver no plasma e são transportados no plasma, né? Enquanto que aqueles que têm uma cadeia média para cima, eles, para serem transportados no plasma, embora eles sejam livres, né, não estejam esterificados, eles vão se ligar à albumina plasmática. A albumina tem várias funções. Dentre essas várias funções, tem aí o fato de que ela tem sítios de ligação hidrofóbicos que permitem o transporte de espécies hidrofóbicas na circulação sanguínea. E dentre essas espécies, né, a gente tem os ácidos graxos de cadeia média, longa, muito longa, né? Agora, nós temos também o transporte de lipídios no interior das lipoproteínas plasmáticas, né? No caso, assim, desses iniciais aí que eu falei para vocês, né? Isso aqui tudo, olha só, dissolvidos no plasma e ligados à albumina plasmática, vão compreender aí os ácidos graxos livres, FFA, né? E isso é bastante relevante. As outras formas de transporte estão associadas às lipoproteínas plasmáticas. E aí a gente tem os quilomicrons, as VLDL, as LDL, as HDL, né? Quilomicrons, lipoproteína de densidade muito baixa, lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade, né? Que a gente viu aí, né? Como é que se organiza estruturalmente. A monocamada de fosfolipídios com colesterol livre, né? Com apolipoproteínas associadas, né? E no interior, lá, então, os triglicérides e o colesterol de natureza esterificada, o colesterol associado a um ácido graxo, né? Então, é a estrutura de uma lipoproteína típica, né? E essas lipoproteínas, elas, se observadas aí em campo microscópico, né? Elas têm, assim, volumes muito diferentes. Então, eu tenho aqui fotografia de campo microscópico, tá? De estruturas aí de quilomicrons, aqui de VLDL, aqui de LDL, aqui de HDL, né? Sendo que no caso aqui de HDL, né, LDL e VLDL, com uma magnificação aí de 180 mil vezes. E aqui do quilomicron, com a magnificação aí, menor aí, de 60 mil vezes, né? 3 vezes menor aí, né? O que significa o seguinte, que comparativamente, o tamanho aqui do quilomicron, né, volume do quilomicron em relação a essas outras estruturas, esse volume é 3 vezes maior, né? Então, o quilomicron, ele é muito grande aí em relação a essas outras espécies, né? E o menorzinho aí, né, mais denso, aí, mais compactado, é a HDL, a lipoproteína de alta densidade, né? Então, essas lipoproteínas têm apolipoproteínas, também chamadas de apoproteínas, ou só de apo, né? Que têm aí funções diferentes, né? Então, a gente tem APO A1, A2, A4, B48, B100, C1, C2, C3, ApoD, ApoE, né? E cada uma delas tem as suas massas molares específicas aí, né? E elas estão associadas, né? Essas ApoA, associadas aí, originariamente, a HDL, a alfa-lipoproteína, a ApoB, associadas aí a quilomicrons, VLDL, LDL, né? Então, assim, tem essa questão também vinculada a essas nossas apolipoproteínas. Elas têm funções diferentes. A ApoA1, ela ativa aquela enzima L-CAT, lecitina, colesterol, aciltransferase, que é uma enzima que está na HDL, tá? Essa enzima, olha só, ela está associada à esterificação colesterol livre num tecido extrahepático. Para ser transportado pela HDL, precisa de um transportador, né, que é chamado aí de transportador ABC, né, e precisa da enzima da L-CAT. Então, o transportador mais a L-CAT
vai permitir que colesterol esterificado esteja presente aí no interior da HDL. Essa ApoB48, ela é constitutiva do quilomicron. Para construir o quilomicron, precisa ter a ApoB48. Se não tiver, não forma o quilomicron. Mesmo a ApoB100. Para formar a VLDL, precisa ter a ApoB100. Né? Mas, além disso, olha só, a ApoB100 é ela que se liga ao receptor de LDL. Né? Então, na estrutura da LDL, ela é importante porque é ela que é reconhecida. E, além disso, olha só, o receptor de ApoB100, de LDL, vai ligar a uma região da ApoB100. Né? Se não tiver a ApoB100, eu vou ter problema com a produção da VLDL e da LDL. Né? Se eu tiver um defeito na região da ApoB100, que é reconhecida pelo receptor, eu vou ter hipercolesterolemia, excesso de LDL. Se eu tiver um defeito hereditário na região do receptor que reconhece a ApoB100, isso é causa também hereditária de hipercolesterolemia. São coisas bacanas aí, né? Que vão mostrar para a gente aí, né? Como que os padrões de herança genética, eles podem estar associados aí à determinação de hipercolesterolemia. Essa ApoC2 ativa a lipoproteína lipase. Ela naturalmente está associada à HDL. E a HDL doa ela para quilomicrons VLDL. E isso vai permitir a ativação da lipoproteína lipase, que vai permitir o descarregamento de triglicéridos no interior de quilomicron, no interior de VLDL. Outra apolipoproteína muito importante, né, é a ApoE. Então, essa ApoE, ela liga-se aos receptores hepáticos de quilomicrons remanescentes e de VLDL remanescentes, de partículas remanescentes de quilomicrons de VLDL, que vão sofrer endocitose hepática. Tá? Então, a endocitose hepática de quilomicrons remanescentes, VLDL remanescente, ela é favorecida aí, né, por essa ApoE, embora a gente vai ver também que ela possa ser dirigida pela ApoB48, pela ApoB100, né? Mas se tem a ApoE, a cinética de remoção aí de quilomicrons remanescentes, VLDL remanescentes, ela é mais rápida no nosso organismo, né? Então, essas apolipoproteínas são bastante importantes, né? A ApoB48, ela é chamada assim, olha só, porque quando a gente vê aqui as designações aí dessas proteínas, olha só, né? Esse padrão aqui destoa dos demais tipos de designação, né? E a gente poderia pensar que esse 48 tivesse associada a essa massa molar aqui, ó, né? Está associada à massa molar, mas como fração percentual relativa, olha só, né? O mesmo gene, ele codifica para a expressão, né, no fígado dessa ApoB100. A expressão completa desse gene, né, leva à produção aí, dessa proteína que é chamada de ApoB100, que tem 100% da massa molar. Nas células do epitélio intestinal, o processo de expressão, a partir daquele gene, produz uma proteína menor, que representa 48% da massa molar da proteína expressa no fígado. É por isso que ela é chamada aí, de B48, enquanto que a proteína expressa no fígado é chamada de B100, aí, né? Então, são coisas que importantes, aí a gente às vezes precisa para a literatura mais especializada para ter esse tipo de resposta, aí, né? As nossas lipoproteínas plasmáticas, né, elas vão compreender lá, então, os quilomicrons, né, que são aquelas partículas muito grandonas, lá, né, muito ricas em triglicéridos, os VLDL também bem grandes, né, muito ricos em triglicéridos, né, as LDL, né, com a variabilidade aí de volume, que compreende a heterogeneidade, os isotipos, que vão compreender a chamada LPA,
que é um isotipo de LDL 10 vezes mais aterogênico, aterotrombótico, a gente pode dizer assim, do que a LDL, né? E até chegar aqui às HDL, né? Essas LDL menorzinhas aí, né? Que ficaram mais tempo na circulação, que tiveram mais remoção aí de triglicérides, né? E que por terem ficado mais tempo, e que por isso são menores, tiveram mais remoção de triglicérides, são aquelas que podem penetrar mais na parede dos vasos, né? E são aquelas que vão ser mais aterogênicas aí, né? O small LDL, como ele é chamado, né? Normalmente representa um LDL oxidado de natureza mais aterogênica, né? Cada lipoproteína tem uma composição variável, mas a gente tem aqui uma composição média, né? Em que a gente vê que o quilomicron tem a maior parte da composição de triglicéridos, menos colesterol esterificado, menos ainda colesterol livre, menos ainda proteína, né? O quilomicron, ele é a lipoproteína que é formada nas células do epitélio intestinal a partir das gorduras da alimentação. E na nossa alimentação, a gente vai ter mais triglicéridos do que colesterol, né? Então, essa composição do quilomicron, ela reflete essa composição média da nossa alimentação. A VLDL é produzida no fígado a partir das gorduras endógenas, tá? Então, a gente vai produzir aí triglicérides, né? E vai exportar sob a forma de VLDL dos tecidos extrahepáticos, né? Como, assim, a gente produz também colesterol esterificado e essa lipoproteína tem mais proteína, a quantidade percentual relativa de triglicérides ela é menor, né? A VLDL, quando descarrega ácidos graxos a partir dos seus triglicérides, ela vai formar a LDL na circulação sanguínea, né? E, por isso, ela tem aí um teor menor de triglicéridos. E o teor percentual relativo de colesterol esterificado aumenta, né? Enquanto que a HDL é uma lipoproteína produzida tanto pelo fígado quanto pelas células do intestino delgado, né? Ela contém aí um teor muito alto de proteínas. E essas proteínas são importantes aí na dinâmica do transporte, do metabolismo dos lipídios das outras lipoproteínas plasmáticas, né? É como se a HDL fosse um regente aí dessa orquestra, né? De lipoproteínas aí, né? Que são planejadas aí para cumprirem um papel de natureza fisiológica importante no nosso organismo, né? Então, o intestino, a partir das gorduras da alimentação, vai liberar na circulação aí os quilomicrons, né? E esses quilomicrons vão interagir aí com a lipoproteína lipase, que vai permitir a liberação de ácidos graxos livres que vão poder ser utilizados por vários tecidos do nosso organismo, né? E os quilomicrons remanescentes, né? Eles vão, então, sofrer endocitose pelo fígado. Necessariamente, eles têm que ir aí para o fígado, né? Eles vão ter aí o colesterol da alimentação, e esse colesterol da alimentação, o destino dele é o fígado, né? E nós temos também que o fígado, olha só, a pessoa ingeriu mais carboidratos e produziu as gorduras, né? E essas gorduras vão ser introduzidas na estrutura das VLDL, né? Triglicéridos, colesterol de natureza endógena, e isso vai pela circulação até ser alvo aí da ação da lipoproteína lipase, então, que vai degradar esses triglicéridos, liberando ácidos graxos livres e levando à formação aí das partículas que são as VLDL remanescentes, que a maior parte dos autores
vai chamar também de IDL, de lipoproteína de densidade intermediária, né? Cujo destino também deve ser ou a formação aí do LDL, né? Ou então a endocitose hepática, né? E o LDL, então, formado a partir do VLDL, né? Ele vai, então, levar colesterol para os tecidos extrahepáticos e mesmo de volta para o fígado, se o colesterol no fígado baixar, né? E a HDL, né? Ela produzida aí no fígado e intestino, né? Está envolvida no transporte reverso de colesterol de volta para o fígado. Essa figura aí do Langer é uma figura muito simples aí, né? Que não apresenta a complexidade de cada um desses diferentes processos, dá assim uma visão até errônea, equivocada de como que a HDL participa dos processos de transporte reverso de colesterol na nossa circulação. Né? Mas lá o nosso livro lá do Harper, né? Então do Alan Harper, né? Que não é aquele lá do Two and a Half Men, né? Da comédia, aí, né? Da série aí, da televisão, né? Mas é um homônimo dele, né? Então, esse Bioquímica Ilustrada aí do Harper, ele mostra em mais detalhe aí o que acontece nesse processo. Né? Então, o intestino, né? A partir aí das gorduras da alimentação, vai produzir o que é chamado aí de quilomicron nascente. Né? Então, esse quilomicron nascente é aquele que tem um volume muito grande, né? E que muito provavelmente, por esta razão, na circulação sanguínea, ele vai colidir com partículas de HDL. E nessa colisão, né, vai ter uma troca, né? A HDL vai ceder ApoC2 e ApoE para o quilomicron. Com a ApoC2, de posse da ApoC2, o quilomicron ativa a lipoproteína lipase. Ao ativar a lipoproteína lipase, ela degrada triglicérides no interior do vaso sanguíneo. A lipoproteína lipase, ela está ancorada, né, no interior dos vasos sanguíneos, em carboidratos complexos aí, presentes na parede vascular, né? Ela, então, pode degradar esses triglicérides, levando à liberação de ácidos graxos livres e glicerol. Esse glicerol vai para o fígado, como a gente já viu anteriormente, e os ácidos graxos livres podem ir para vários locais aí, né, do organismo. Né? Então, se a pessoa demandar energia para o tecido muscular, se não demandar, inevitavelmente para o tecido adiposo, onde eles vão sofrer esterificação. Quando o quilomicron nascente perde triglicéride, ele vai ficar pequenininho. Tá? O volume dele é diminuído, né? E ele vai constituir o que é chamado de quilomicron remanescente. Né? Esse quilomicron remanescente, ele pode sofrer endocitose de natureza hepática, dirigido pela ApoB48 ou pela ApoE. Se ele teve essa endocitose, se ele recebeu a ApoE, se as apolipoproteínas de HDL estavam em concentração elevada e ele recebeu a ApoE, esse clareamento do quilomicron remanescente, ele é mais rápido, né? E nós vamos ter, então, assim, esse transporte nas duas situações do colesterol remanescente, aqui, proveniente da alimentação, para o fígado. Né? Então, isso é bastante importante. Né? A gente vê aqui com clareza, olha só, que nesse sentido, a HDL está contribuindo para baixar a triacilglicerolemia exógena, a triacilglicerolemia proveniente da alimentação. Como que a HDL abaixa a triacilglicerolemia ou a trigliceridemia exógena? Fornecendo a ApoC2 para o quilomicron. A ApoC2 que ativa a lipoproteína lipase. Lipoproteína lipase que degrada os triglicéridos.
né? Mas a HDL também está contribuindo para diminuir a colesterolemia exógena. A colesterolemia exógena está essencialmente associada a esses quilomicrons, os quilomicrons nascentes, os quilomicrons remanescentes. Como que a HDL contribui para diminuir a colesterolemia exógena? Através do fornecimento da ApoE para o quilomicron. Com a ApoE, esse quilomicron remanescente vai sofrer a endocitose hepática, né, mais prontamente, tá? E isso certamente é bastante relevante. Né? O que acontece com as nossas gorduras endógenas é bastante semelhante aí com o que acontece com o quilomicron em termos da participação da HDL. O fígado, após uma refeição rica em carboidrato, em que a glicemia se eleva, especialmente se a pessoa ingerir muito açúcar, né? E a pessoa vai ter uma produção elevada de triglicérides, de colesterol. Tá? Então, esses triglicérides, esse colesterol, são empacotados na estrutura da VLDL. E essa VLDL liberada na circulação sanguínea, ela é chamada de VLDL nascente. Ela também tem um volume grande e muito provavelmente vai colidir com a HDL. E ao colidir com a HDL, nós vamos ter a transferência de ApoC2 e ApoE da HDL para a VLDL nascente. Com a ApoC2, a VLDL ativa a lipoproteína lipase, que vai, então, degradar os triglicéridos da VLDL, liberando o glicerol, que vai para o fígado, e ácidos graxos livres, que podem ir para o tecido muscular, se a pessoa demandar energia, mas que inevitavelmente vão para o tecido adiposo, sofrer esterificação se a pessoa não demandar essa energia. Né? Essas VLDL que perderam triglicéridos, que se descarregaram de triglicéridos, que têm menos triglicéridos, vão constituir, então, a VLDL remanescente, que para o Harper aqui, né, assim como para o Langer, constitui aí, o que é chamado aí de IDL, ou lipoproteína de densidade intermediária. Aí essa VLDL remanescente, duas coisas podem acontecer com ela. Né? Ou ela sofre a endocitose de natureza hepática, ou ela vai formar a LDL. Né? Assim, ela formaria a LDL. O que vai diferenciar aí essa capacidade de formação de LDL é essa ApoE. Se essa VLDL recebeu a ApoE, o teor de ApoE nessas partículas é elevado, mais provavelmente e mais rapidamente ela sofre endocitose hepática e eu vou ter menos formação de LDL. Mas eu tenho aqui, olha só, nesse esquema, uma situação semelhante na situação que eu mostrei para vocês do metabolismo de lipídios de quilomicron. No caso da VLDL, que tem uma triacilglicerolemia endógena, a gente enxerga que a HDL diminui a triacilglicerolemia endógena. Como que diminui a triacilglicerolemia endógena? Fornecendo ApoC2 para a VLDL, que vai ativar a lipoproteína lipase, que vai degradar esses triglicéridos. Né? Por outro lado, a HDL diminui a colesterolemia endógena. Essa colesterolemia endógena está associada aí, né, ao VLDL nascente, né, ao LDL, IDL, a própria HDL. Como que a VLDL, ela a HDL, ela diminui a colesterolemia endógena, fornecendo a ApoC2, que vai favorecer a endocitose de VLDL remanescente. Tá? Então, isso é bacana, olha só. Tá? A HDL é importante, as apolipoproteínas de HDL são importantes para controlar a triacilglicerolemia exógena, a colesterolemia exógena, a triacilglicerolemia endógena, a colesterolemia endógena. Então, são coisas relevantes. O Lucas Rodrigues está perguntando,
do quilomicron remanescente poderia ser formado o LDL? Não, Lucas. Né? O quilomicron, ele vai para o fígado. O que acontece é o seguinte, que nesse contexto, né, eu vou ter gordura proveniente aí da alimentação, tá? Essa gordura proveniente da alimentação vai ter as suas demandas aí, o seu colesterol, né? É possível que algum desse colesterol seja incorporado aí na estrutura do VLDL, quando o VLDL ele é formado. Mas, essencialmente, assim, a maior parte aí desse colesterol presente aí nesse VLDL nascente, né, vai ser um colesterol de síntese de natureza endógena aí na pessoa, isso na pessoa normal aí, né, mas vão existir as situações aí de natureza patometabológica que nós vamos estar discutindo aí com vocês, né, que vão caracterizar as chamadas dislipidemias, né, particularmente as hiperlipidemias. Viu, Lucas Rodrigues? Né? Achei que você ia falar aí tudo bem aí também. Né? Não tá bom aí, viu, Lucas? Tá? Então, o que acontece com a LDL? Né? A LDL, que tem um colesterol de natureza endógena e, mais essencialmente, esterificado no seu interior, ela tem essa ApoB100. Essa ApoB100 tem uma região que é reconhecida pelo receptor de LDL colesterol. Então, quando isso acontece, eu vou ter uma endocitose mediada pelo receptor da LDL. Então, vou formar lá um endossoma, eu vou ter a separação do receptor, que pode voltar para a membrana da célula, né? E a fusão desse endossoma com lisossomas contendo enzimas de degradação, que vão degradar proteínas, vão degradar os triglicéridos remanescentes, fosfoacilgliceróis, né? E vão liberar aqui, né, colesterol esterificado e permitir que também algum colesterol de natureza livre possa ir para o retículo endoplasmático. Né? Como eu tenho um controle da expressão desse receptor, às vezes é necessário que a quantidade dele na membrana seja maior, né? De tal forma que eu devo ter também a produção de receptor de LDL colesterol e a sua inserção na membrana. E também pelo fato de que esse receptor ele vai também sofrer oxidação e vai precisar sofrer proteólise, e eu preciso também regenerar sempre esses receptores de membrana aí no nosso organismo. Né? Ora, há um controle da produção desse receptor, associada aos níveis de colesterol dentro da célula. Né? Colesterol que tem dentro de uma célula, se for lá no fígado, né, a gente viu que ele tem demanda para a formação de membrana, ele pode, inclusive, controlar a produção endógena do colesterol, ele inibe a expressão do gene que leva à formação da enzima beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA redutase, né? Além disso, olha só, né? Esse colesterol em quantidade maior ativa também a ACAT, a acil-CoA, a aciltransferase, que vai ser responsável pela formação de colesterol esterificado. Tá? E, além disso, olha só, se o colesterol estiver sobrando, se tiver mais colesterol, além dessas demandas, o colesterol vai estar associado à inibição da expressão do gene que leva à formação do receptor de LDL colesterol. E até por isso, olha só, que lá no fígado, se tiver muito colesterol que veio da alimentação, né, a expressão do gene que faz a endocitose de LDL colesterol, que tem um colesterol de natureza essencialmente endógena, vai ser prejudicada essa endocitose. E o LDL colesterol vai ficar alto. Tá? Então, assim, o colesterol, a colesterolemia da circulação, no estado basal, normalmente, da pessoa em jejum de 8 a 12 horas, aí, né? Essa colesterolemia, ela é uma colesterolemia essencialmente endógena. Na pessoa normal, a gente vai ver que tem as situações aí patometabológicas também, né? E isso
esse nível desse colesterol endógeno na circulação, de LDL colesterol, tem a ver com o colesterol da alimentação. Se a pessoa ingeriu mais colesterol na alimentação, o fígado vai deixar de fazer endocitose de LDL colesterol. Tá? Então, o colesterol da alimentação não é diferente que algumas pessoas estão falando aí hoje, aí, que entenderam mal as coisas. Não, pode comer também bastante colesterol, mas não. Assim, não é assim, não. Né? Se a pessoa ingerir muito colesterol, mais colesterol do que ela precisa, né? O fígado ele vai deixar de fazer endocitose aí do colesterol endógeno, do LDL colesterol endógeno presente na circulação. E isso tem implicação aí com a aterotrombose. Tá? Embora a aterotrombose esteja mais essencialmente aí associada aí ao LDL colesterol, a um colesterol aí de natureza endógena, né, a doença, né, e a hiperlipidemia aí, uma grande quantidade de pessoas, não em todas, né, porque vão ter situações específicas, né, o colesterol da alimentação, ele tem grande interferência aí nos níveis de colesterol endógeno circulantes, né, então isso é bastante importante aí, com toda certeza, né? Nós vimos, então, como é que a formação do quilomicron, da VLDL, o metabolismo aí de lipoproteínas de quilomicron e VLDL, que são parecidos aí, né? No sentido do envolvimento aí da HDL nesse sentido, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo aí da HDL. Aí o Gabriel Júnior Mendes, né? Está fazendo uma pergunta ali. Se o colesterol é produzido pelo organismo, então sua ingestão é desnecessária. A falta total de colesterol então, causaria algum malefício? Assim, o que nós produzimos o colesterol? O que acontece, sabe, Gabriel? É que normalmente, né, se considerar um indivíduo adulto normal, a gente precisa de 1 grama de colesterol por dia, né? Esse 1 grama de colesterol por dia, a gente é capaz aí, né, de produzir uma fração aí desse colesterol, né? Se a gente ingerir aí menos de 1 grama desse colesterol, a gente produz o excedente, né? Se a gente ingerir uma quantidade muito alta, nós vamos ficar com um excedente na circulação sanguínea e isso tem implicação de natureza patológica. Assim, para uma pessoa adulta, essa ingestão aí do colesterol, ela não é uma questão muito limitante, né? Mas na geração da vida, né, na embriogênese, no início da vida, isso tem um papel muito grande, né? A falta desse colesterol deve ser um fator limitante aí para o desenvolvimento, né? As nossas células neurais, aí, né, elas têm uma quantidade grande, muito grande aí de colesterol, né, onde a gente tem mais colesterol aí no nosso organismo, né, e esse colesterol ele é bastante importante, tá? De tal forma assim que o próprio desenvolvimento neurológico ele depende aí de colesterol. E para células embrionárias aí, né, para criança aí no início da vida, né, se não tiver a ingestão do colesterol, dentro aí do contexto aí da energia ingerida, né, você vai ter que destinar parte dessa energia para a biossíntese de colesterol. Então, assim, a deficiência de colesterol, na geração, no desenvolvimento da vida, ela é detrimental aí, né? Ela pode estar prejudicando aí esse desenvolvimento, né? No indivíduo de natureza adulta, né, isso tem uma relação aí de natureza mais complexa, né? A literatura não apresenta aí o colesterol como um fator nutricional essencial, né? Mas não vai dizer também aí que o colesterol poderia estar completamente ausente aí na alimentação, né? Entendido isso aí, Gabriel? Ana Cláudia fez uma pergunta. Na figura anterior, endocitose do colesterol, só ocorre no hepatócito? Não, Ana Cláudia. Isso pode estar acontecendo em vários locais diferentes aí do organismo, né? Onde o colesterol ele vai ser necessário. Tá? Só que isso também pode ocorrer no fígado.
E no fígado isso tem uma importância adicional que está relacionado com o papel do hepatócito no controle dos níveis de LDL colesterol, no controle aí, da colesterolemia de natureza endógena, né? Então, isso é importante aí nesse sentido, viu? Então, e a HDL? A HDL, olha só, é a única lipoproteína que tem uma origem dupla, que é produzida no fígado e no intestino delgado. Tá? E quando ela é produzida, ela não tem lipídio no interior. Tá? Então, ela tem um formato discoidal. Tá? E na medida em que ela receba colesterol esterificado dos tecidos, tá? E ela vai assumindo a forma globular, esferoidal, que ela apresenta na circulação sanguínea, né? Então, a HDL nascente é discoidal, e a HDL, então, ela vai assumindo a forma globular, esferoidal, na medida em que ela ganha colesterol. Então, isso envolve aí, né? O transportador ABC, envolve aí, né? A LCAT, né? A ApoA1 que ativa a LCAT, que vai favorecer a esterificação do colesterol com a incorporação desse colesterol esterificado no interior da HDL, né? E essa HDL, olha só, né? Vai sofrer vários processos aí, né? Que vão culminar com a transferência do colesterol para o fígado. Essa figura, né, do Harper aqui, ela é bacana no sentido de mostrar essa questão aqui da HDL que está acontecendo, mas a figura desse livro aqui é o Marx, né, da Bioquímica Médica do Marx, né, um livro perigoso aí, né, não sei se você tem coragem de sair carregando esse livro aí, né, então, dizem que até está proibido hoje, né, até de falar dele aí, né. Então, assim, a HDL, né, ela tem esse formato, então, discoidal aí quando ela é produzida, né, e ela vai interagir aí, né, com quilomicrons nascentes, com a VLDL nascente, né, que é quando ela doa a ApoC2 e a ApoE, tá? E ela ativa, né, permite a ativação da lipoproteína lipase, e ela vai ganhar, então, associado aí à ativação aí, da LCAT, aí, do transportador ABC, colesterol esterificado. Tá? Então, ela vai se tornando aí, né, rica em colesterol esterificado, né? E esse colesterol esterificado aqui, ó, né, diferentemente do que dá a entender no livro lá do Harper, né, ele não tem assim uma destinação exclusivamente de natureza hepática. Tá? Então, esse colesterol esterificado, a HDL pode levá-lo para o fígado, tá? Mas isso não representa a principal maneira pela qual o colesterol que foi recolhido pela HDL, ele vai ser dirigido para o fígado. Esse processo, olha só, depende aí também da VLDL, até dos quilomicrons. Tá? Então, existe uma proteína de transferência de éster de colesterol que é capaz de pegar o colesterol esterificado da HDL e levar esse colesterol para a VLDL, ao mesmo tempo que permite a transferência de triglicéridos e fosfolipídios para a HDL. Tá? De tal forma que um destino importante do colesterol esterificado que a HDL recolheu nos tecidos extrahepáticos é a VLDL. Né? Aí vocês vão falar, mas professor, mas que absurdo, a VLDL vai ser transformada em LDL, então isso significa que a HDL está contribuindo para aumentar o nível de LDL. Né? Assim, não é bem assim. Né? Porque esse processo ele é ativo numa situação em que a gente tem uma HDL muito ativa, em que a HDL também forneceu a ApoE para a VLDL. E tendo fornecido a ApoE, em vez de ser convertido em LDL, né, nós vamos ter endocitose hepática
das partículas de VLDL de natureza remanescente. Tá? Então, isso é uma coisa bacana aí, né? A maneira pela qual nós vamos ter o retorno, né, do colesterol em excesso nos tecidos extrahepáticos para o fígado. Embora a HDL que recolha esse colesterol livre nos tecidos extrahepáticos, né, aqui chamados de tecidos periféricos, né, então esse colesterol aí de HDL pode sim sofrer uma endocitose aí de natureza hepática, né? Através do receptor A1 da HDL, em que a HDL sofre essa endocitose completa. Só que se isso acontecer com a totalidade aí das partículas de HDL ricas em apolipoproteínas, é como se matasse a galinha dos ovos de ouro. Aí, né? A HDL ela está associada ao metabolismo das outras lipoproteínas. Se ela tem um potencial ainda de participar desse metabolismo, né, então outras rotas elas vão ser favorecidas, de tal forma que colesterol pode ser transferido para a VLDL, né, e gerando aí a VLDL remanescente, que pode sofrer uma endocitose dirigida por receptor de ApoE, que a HDL forneceu. E o mesmo também para quilomicron, né? De tal forma que isso aí é bastante relevante, hein, né? Dentro desse contexto aí, tá? Então, há possibilidades aí diferentes aí, né? Inclusive até da própria ApoE, do receptor de ApoE, também ser o fator responsável pela endocitose aí de HDL no fígado, né? Mas o colesterol no interior de HDL ele pode ir para o fígado, né, usando aí caminhos diferentes, rotas diferentes, embora tenha sido a HDL que recolheu aí o excesso de colesterol dos tecidos extrahepáticos, esse colesterol vai para o fígado de maneiras diferentes aí, tá? Então, a coisa vai ficando por aí assim, tá? Então, assim, é desse jeito, né, que o colesterol ele é metabolizado. Dessa figura eu faço um resgate aqui de tudo que eu falei anteriormente, né? E a próxima etapa é falar aí das dislipidemias, né? Então, já são 9h40 aí, né? Chegamos aí ao final da nossa aula, né? De tal maneira que eu vou ficar por aqui, né? E na próxima aula eu começo aqui resgatando essa questão aí do metabolismo aí das lipoproteínas,